Olá, minha gente! Esse nosso encontro de hoje tem um motivo super especial. Se aproxima aí o exame de ordem e nós vamos trabalhar aqui algumas questões a respeito do direito processual penal. Algumas dicas, né, antes de a gente iniciar o estudo, a análise dessas questões. A primeira das dicas é fiquem atentos, fiquem atentas às últimas alterações advindas aí com a lei anticrime, tendo em vista, né, que algumas alterações estão em vigor e outras estão suspensas. Então, revisitem essa matéria, releiam questões como cadeia de custódia da prova, acordo de não persecução penal, para que vocês se tornem mais íntimos e mais íntimas desse conteúdo, que é um conteúdo relativamente recente em nosso ordenamento jurídico. Mas, sem mais demora, vamos passar aqui a análise de 4 questõezinhas rapidamente, que podem aí ser de alguma ajuda para vocês para o dia da prova. Primeira questão. Em 14 de janeiro de 2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, ou seja, o Estatuto do Desarmamento, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos, narrando a denúncia que, em 10 de janeiro de 2017, o denunciado portava, em via pública, arma de fogo de uso permitido. Após o recebimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única outra anotação que constava na folha de antecedentes criminais era referente a delito da mesma natureza, decretou, apesar da ausência de requerimento, ou seja, ele decretou de ofício, esse já é um bizu aqui importante para a gente, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco de reiteração delitiva. Ao tomar conhecimento dos fatos, sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada por quê? E aí nós temos aqui 4 alternativas. Primeira, não poderia ter sido decretada de ofício e pela ausência de contemporaneidade, apesar de a pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. B, não poderia ter sido decretada de ofício, não havia contemporaneidade e por quê? Considerando a pena máxima, os pressupostos legais não estariam preenchidos. C, não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade de decretação de ofício pelo momento processual e com base na reincidência. D, não haverá contemporaneidade e considerando a pena máxima prevista para o delito, apesar de, pelo momento, poderia ter sido decretada de ofício, né? Então, mais ou menos, essa letra D diz isso. Gente, nesse caso, a gente precisa se reportar lá para o artigo 313 do Código de Processo Penal, quando no inciso 3, né, demonstra que não basta, né, o quantum da pena, né, para impedir ao magistrado o decreto de prisão preventiva, né? Existem outras circunstâncias, como, por exemplo, se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, que é o caso do nosso cliente, né? Ele, além de ter sido condenado por crime doloso, ele também é reincidente específico em crime da mesma natureza. Entretanto, nesse caso aqui, né, o primeiro ponto que já faz com que nós afastemos 2 assertivas. A gente já afasta a assertiva C e a assertiva D, que é no sentido de que o juiz ele não poderia ter decretado de ofício essa prisão preventiva. Então, a gente já afasta aí por si 2 assertivas, sobrando aí para a gente, residualmente, a assertiva A e a assertiva B. Vamos, então, agora nos concentrar nessas 2 letrinhas. Letra A. Não poderia ter sido decretada de ofício. Beleza. E pela ausência de contemporaneidade também, né? Ou seja, não há contemporaneidade. Percebam que a denúncia é de 2017, né? Então, é de um fato que ocorreu lá atrás. E porque, apesar de a pena máxima por si só, não impediu o decreto prisional na situação diante da reincidência. Realmente, nos termos do artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal, a pena máxima por si só, ela não impede o decreto prisional na situação diante da reincidência. Entretanto, nesse caso aqui, não poderia ter sido decretada de ofício
e não havia contemporaneidade. Dessa forma, gente, a assertiva correta para essa primeira questão é a assertiva A. Vamos lá? Vamos passando rapidinho para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos a seguinte situação. Caio praticou um crime de furto, artigo 155, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, no interior da sede da Caixa Econômica Federal, empresa pública em Vitória, Espírito Santo. Ocasião em que subtraiu dinheiro e diversos bens públicos. Ao sair do estabelecimento para assegurar a fuga, subtraiu, mediante grave ameaça, o carro da vítima, Cláudia. Então, aí eu já tenho um crime de roubo, artigo 157. Houve perseguição policial, somente vindo Caio a ser preso na cidade de Cariacica, onde foi encontrado em seu poder um celular, produto de crime anterior. E aí eles atribuem aqui o crime de receptação, artigo 180, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. É uma questão muito mal elaborada, porque na minha ótica eu não entendo como é que Caio ele vira receptador dele mesmo. Então, uma questão, inclusive, que pode ser questionada no que diz respeito à sua elaboração, à forma como ela foi elaborada. Considerando a conexão existente entre os crimes de furto simples, roubo simples e receptação, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção que indica a vara criminal competente para o julgamento de Caio. Então, nós temos aqui 4 alternativas. Primeira alternativa, a Justiça Estadual em relação aos 3 crimes, sendo competente territorialmente a comarca de Vitória. B, a Justiça Estadual em relação aos 3 crimes, sendo competente territorialmente a comarca de Cariacica. C, a Justiça Federal em relação ao crime de furto e a vara criminal de Vitória da Justiça Estadual no que tange aos crimes de roubo e receptação. D, a Justiça Federal em relação a todos os delitos. Gente, sobre a matéria, como essa causa, ela pede, né, o tratamento também da jurisprudência dos tribunais superiores, a gente não pode fechar os olhos para a súmula 122 do STJ, que determina, né, que enuncia que compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A. Ou seja, nesse caso, como se estabelece uma conexão de crimes e como o crime que foi praticado no interior da Caixa Econômica Federal atrai para si a competência da Justiça Federal, esta também atrai para si, uma vez que se trata de crimes conexos, a competência para processar e julgar os outros crimes que a priori seriam de competência da Justiça Estadual. Então, a questão que responde, portanto, a assertiva que responde essa questão é a assertiva D, a Justiça Federal em relação a todos os delitos. Vamos agora para a nossa terceira questão, né, sem perda de tempo. Vitor foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado em estabelecimento comercial e, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada delitiva, ameaçado o funcionário que realizava sua abordagem. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos, Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgado a sentença. A sentença transitou em julgado. Outro promotor de justiça, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário para ser ouvido em juízo, veio a denunciar Vitor pelo mesmo evento, mas dessa vez pelo crime de roubo impróprio. Após citação, caberá ao advogado de Vitor, sob o ponto de vista técnico, a buscar desclassificação para o crime de furto simples, em concurso com o de ameaça, no momento das alegações finais, mas não a extinção do processo, considerando que a absolvição anterior foi fundamentada em insuficiência probatória. B. Requerer, em resposta à acusação, a absolvição sumária de Vitor, pois está provado que o fato não ocorreu. C. Apresentar a exceção de litispendência, requerendo a extinção do processo. D. Apresentar a exceção de coisa julgada, buscando a extinção do processo. Gente, nós já temos aqui alguns indicadores importantes. Primeiro,
nós já temos uma sentença anterior transitada em julgado. Então, só aqui a gente já afasta as assertivas A, B e C, né? Tendo em vista que a exceção de litispendência ela diz respeito a ações em curso. E no caso a gente não tem ações em curso. A gente tem uma ação anterior na qual já houve uma sentença e essa sentença ela já transitou em julgado. Então, por essa razão, a assertiva correta lá nos termos do artigo 95 do Código de Processo Penal é apresentar a exceção de coisa julgada, buscando a extinção do processo e, portanto, a assertiva D é a assertiva que responde essa questão. Essa é uma forma de defesa indireta. Prestem atenção às modalidades de defesa indireta, que elas são muito importantes e também são bastante visitadas nessas provas e nessas questões. E vamos para a nossa última questão. Rita foi denunciada pela suposta prática de crime de furto qualificado, pois teria, mediante fraude, subtraído uma bicicleta de sua amiga Regina. Ao ser citada, de imediato Rita procurou seu advogado, informando que, na verdade, a bicicleta seria de sua propriedade e que, inclusive, já era autora de ação civil, na qual buscava o reconhecimento da propriedade do objeto, mas que a questão não seria de simples solução. Com base apenas nas informações expostas, o advogado de Rita poderá buscar a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial obrigatória, ficando nessa hipótese suspenso também o curso do prazo prescricional. B. A suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa e, caso o juiz indefira o pedido, caberá recurso em sentido estrito. C. A suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. D. A intervenção do Ministério Público na ação de natureza civil, mas não a suspensão da ação penal diante da independência entre as instâncias. Gente, nessa questão, eu recomendo que vocês revisitem o artigo 92 do Código de Processo Penal para que vocês já saibam, primeira questão, né? Nós temos aí as questões prejudiciais que podem ser obrigatórias e as questões prejudiciais que podem ser facultativas. Nesse caso, nós estamos diante de uma questão prejudicial facultativa, então a gente já afasta aqui a assertiva A e a gente também, nesse caso, por uma questão lógica, vai afastar também a assertiva D, restando, portanto, as duas assertivas B e C para a gente decidir entre as duas. Também da essência, né, e da inteligência do artigo 92 do CPP, que as questões prejudiciais também facultativas, elas podem ser decretadas, podem fazer com que de ofício o magistrado decrete a suspensão. Então, nesse caso, a assertiva C é a que responde essa questão, uma vez que a suspensão da ação penal diante da existência de questão prejudicial facultativa, podendo o magistrado também decretar a suspensão de ofício. Vizuzinho, o magistrado ele poderá sim, perfeitamente, decretar a suspensão da ação penal de ofício, mesmo quando nós estivermos diante de questões prejudiciais facultativas. No mais é isso, minha gente. Boa sorte, muita tranquilidade. Domingo e depois a gente só quer saber dos feedbacks de vocês a respeito da prova. Um grande beijo, boa sorte e bons estudos.